Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e finalmente saiu o relatório do HCTR11. Depois de mais de 2 meses de atraso, ontem, por volta das 8 horas da noite, o gestor resolveu liberar o relatório gerencial de fevereiro. Então vamos lá para a tela, logo depois da vinheta, vou trazer tudo que eu pude observar do relatório do HCTR11 e já vou antecipando, tem coisa aí que não ficou muito legal nesse relatório e eu vou contar tudo aqui para vocês logo depois da vinheta. Vamos lá! Agora sim, vamos falar de HCTR11, um fundo que está agitando o mercado financeiro pela sua queda muito expressiva no ano de 2023 e pelo atraso na entrega do relatório gerencial. O gestor ontem, por volta das 8 horas da noite, soltou o relatório de fevereiro e é esse relatório que eu vou estar aqui conversando com vocês e principalmente elencando e comentando os pontos principais. Antes de falar desse relatório, preciso pedir para vocês clicar no botão aqui embaixo e se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, já deixar o seu like e seguir o nosso canal aqui no YouTube também. Então vamos lá falar do HCTR11, fundo que no último mês caiu 20%, né, que acumula no ano 28% de perdas e nos últimos 12 meses mais de 38%. Importante aqui, eu vou até voltar aqui nesse gráfico no mensal para puxar o último dia de fevereiro, que está aqui com R$ 87,00 como fechamento, né? Dá para a gente ver aqui. O fundo fechou ontem, sexta-feira, dia 17 de março, com R$ 71,00. Porém, em 28 de fevereiro estava a R$ 87,00 e o gestor utiliza esse número de R$ 87,00 no relatório dele. Mas vamos dar uma olhada lá no relatório do HCTR11. Então, aqui está o famoso relatório do HCTR11 que teve um atraso bem grande. Isso aí por si só, um relatório atrasar tanto tempo assim em um fundo que já está apresentando problemas, causa muitas incertezas e, sem dúvida, esse atraso já foi um dos problemas do fundo. Mas esse atraso não foi à toa e nós vamos entender isso aí aqui. Então, vamos lá. HCTR11, um FII da Hectare, que tem patrimônio líquido de 2,6 bilhões, valor de cota, os R$ 87,00 que eu mostrei para vocês, porque está falando aqui do final de fevereiro, e que tem mais de 211 mil cotistas, né? Então, um fundo bem popular aí na Bovespa, no mercado financeiro brasileiro. Seguindo aqui, ele fala, né, que o fundo anunciou no mês aqui 70 centavos de dividendos por cota, o que representa um yield de 58% em relação à cota patrimonial e 80% em relação à cota mercado. Mas ele está fazendo o cálculo com base nos R$ 87,00, tá, pessoal? E aí ele fala que nas próximas páginas tem informações mais detalhadas do que está acontecendo, e ele fala, em resumo, do período é explicado majoritariamente por fatores macroeconômicos, né, que vem impactando a performance dos ativos em carteira. Então ele está falando, tem problema, mas são problemas da economia que estão nos afetando. Até aí, ok, nenhuma novidade. E ele fala que ativos de crédito high yield possuem como característica a busca por retornos acima da média do mercado, ok? E para isso são expostos a setores de operações de maior complexidade na estruturação e gestão, né? E maior risco também. Ele poderia até ter detalhado aqui, se subentende que são mais complexas, que acabam sendo mais arriscadas. Aí aqui ele traz, né, um estudo da Bloomberg que fala que os fundos high yield no longo período tendem a performar muito acima do mercado em janelas de longo período. E ele traz esse estudo aqui que ele fala, os high yield rende muito acima se você vai investir lá, por exemplo, em títulos do Tesouro e outras coisas mais conservadoras. Grande questão que isso aqui não está falando do HCTR11, ok, pessoal? Isso aqui é uma média de um estudo que foi feito lá pela Bloomberg de dados globais, não é o HCTR11. E é bem verdade também que isso aqui acontece, mas também muitos fundos, muitas operações high yield acabam indo mal. Então não é que isso aqui seja uma verdade absoluta. No meio disso aqui, né, tem muita coisa aí que acaba acontecendo.
Seguindo, ele fala, o HCTR11 se beneficia desse comportamento, né, de buscar uma estratégia high yield, e a estratégia vai além da tradicional aplicada pela média do mercado, mirando sempre uma rentabilidade maior através da exposição de segmentos considerados menos óbvios e de operações de estrutura mais complexa, né? É aqui um ponto interessante. Como resultado dessa expertise e processo de originação, estruturação e gestão consistente, o HCTR11 se destaca como fundo que entregou, desde julho de 2019, mês da sua listagem na Bolsa, o maior volume acumulado de dividendos dentre os FIIs que compõem o IFIX. E aqui sim um ponto positivo. Significa que até o presente momento o HCTR11 está acima da média aí. E aí vem agora a parte dolente da coisa, né? Em contrapartida, a maior taxa de remuneração nas operações de financiamento via CRI. Há também um risco maior de crédito associado. Então ele financia operações mais arriscadas para obter um retorno maior, então o risco acaba sendo maior. O que cria necessidade de gestão mais ativa, né? Para o acompanhamento da saúde financeira destas operações e para o replanejamento de rota, caso se faça necessário. Então aqui ele está começando a dizer, ó pessoal, nós estamos de olho e se tiver problema com quem deve para a gente, nós estaremos conversando para rediscutir as dívidas, para entender o lado dos nossos credores, tá? Visando sempre a preservação da liquidez do fundo e a saúde financeira dos projetos. Fica comigo mais um pouquinho que logo na sequência o gestor ele coloca quais são os principais problemas e é aí que nós vamos entender o que está acontecendo com o HCTR11, tá? A equipe de gestão segue comprometida em entregar altos níveis de retorno aos investidores, ok? Legal. Como vem fazendo desde 2018, e ressalta que em períodos de maior incerteza e redução da atividade econômica, que é isso que está acontecendo agora na economia brasileira, é de suma importância que seja feito um trabalho conjunto ainda mais intenso com os credores. Aqui ele está novamente falando, ó, o momento é difícil, pessoal, nós vamos precisar conversar com os credores, dar uma aliviada nos juros, renegociar algumas coisas para poder continuar com a liquidez do nosso fundo, tá? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Ele fala de forma bem clara aqui, ó, que seja feito um trabalho de suma importância, que seja feito um trabalho em conjunto, né, com os credores. Ok, legal, vamos seguir. Em alguns momentos, as companhias devedoras CRIs possam implementar essas medidas, a renegociação de dívida ou a concessão de waivers é crucial. E aqui, né, eu já vou grifar essa palavrinha aqui, esse waivers. Logo mais embaixo eu vou retomar e vou explicar para vocês o que são esses waivers aqui. O gestor precisaria ter explicado isso aqui com maior clareza, mas nós vamos explicar aqui. Nas próximas páginas está a explicação detalhada das principais operações que apresentam impactos no momento. Cabe ressaltar que a variação da linha de juros apresentadas na DRE, que ele colocou mais para baixo, é decorrente das operações que estão em processo de avaliação, do waiver, então ele fala novamente que uma avaliação de waiver, ou carência e os juros incorridos do período. Então ele fala, o resultado desse mês foi pior porque tem isso aqui, tem o waiver e tem carência de juros. Depois ele fala que tem toda a transparência, que tem canais no Instagram, no LinkedIn e no YouTube. Poderia então ter soltado o relatório antes, poderia ter soltado o relatório de janeiro e poderia ter explicado com antecedência o que estava acontecendo. CRI, Circuito das Compras. Tudo começou por aqui no HCTR11, né? Deixa eu... Ok, agora sim. O que aconteceu? Esse aqui é o CRI lá do Shopping Nova Feira da Madrugada, ou Feirinha da Madrugada, no qual o HCTR11 é um financiador importante desse CRI. No mês de fevereiro, teve um atraso no pagamento desse CRI, que foi quitado com multas e juros no dia 7. Então, quitou, beleza. Porém, já levantou uma luz amarela aí, né? Teve um atraso. E os próximos meses, como serão? Porque esse é um CRI importante para o HCTR11. E aí ele fala, né, que isso aconteceu porque teve um efeito de sazonalidade, né, nos meses iniciais do ano, depois de Natal e festas de final de ano, um shopping acaba tendo um fluxo menor. Até aqui legal, isso aí é normal não só no Feira da Madrugada, mas é normal na sazonalidade dos shoppings em geral.
E aí ele começa a citar outros problemas que vão além da sazonalidade e que poderão impactar o fluxo futuro desse CRI. Como, por exemplo, a competição com o comércio informal que toma as ruas é uma prática cultural na região. Deixa eu só tomar uma água aqui. O que ele está dizendo? Que muitas pessoas estão saindo do shopping e voltando para a rua, porque na rua conseguem abordar muito mais pessoas que estão passando ali. A população não se acostumou a ir fazer compra dentro de um shopping ali naquela região e muitos comerciantes estão saindo dos boxes ou muitos não estão nem querendo ir para os boxes, tá? E aí está tendo toda um trabalho em conjunto com a Prefeitura de São Paulo para tentar retirar esses comerciantes das ruas, que é o que está escrito aqui, e levá-los lá para o shopping. Fato é que não está ocorrendo muito bem. Ele fala que, apesar desse cenário, a ocupação do espaço Boulevard e Térreo, ou seja, aqueles que têm acesso com maior facilidade, porque estão embaixo ainda, a população acaba não subindo muito, e ele mesmo fala que são locais de mais fácil acesso, tem 90%. Os de cima ele não colocou aqui, mas está bem complicado, quem já foi lá sabe como que tá. Depois disso ele fala que tem um outro problema de grupos que são contra, né, a retirada das pessoas da rua, estão falando que a forma como são cobradas os aluguéis, que tem luvas e tudo mais, são maiores e isso tudo está assustando alguns comerciantes para colocá-los mesmo na rua, para afastá-los lá do shopping Feirinha da Madrugada. Então tem um problema cultural e não só cultural, um comércio paralelo muito forte ali e isso está impactando muito no CRI, Circuito de Compras. E por esses dois pontos aqui, se subentende que esse problema vai além da sazonalidade de janeiro e fevereiro e poderão ocorrer outros atrasos, tá? CRI One Hold, então aqui um segundo CRI, também uma expressividade muito grande dentro do patrimônio líquido do HCTR11. Eu vou mostrar para vocês quanto que vale esse CRI dentro do HCTR11. Ele fala, né, que essa aqui é uma hold que tem como propósito o financiamento do crescimento da One via fornecimento de capital, que ele trabalha aqui com aquisição de terrenos e desenvolvimento do início da obra, até que essas obras consigam começar a caminhar sozinhas e se autofinanciar. A One é uma empresa líder no mercado de incorporação com foco em multipropriedade, né? Esse é o foco aqui da One. E aí ele fala que a multipropriedade pode ser considerada como uma segunda residência. O que é essa multipropriedade? São os resorts, aqueles que você compra 2 semanas, 1 semana, 3 semanas, e você sabe, naquele resort, por 1 semana, aquela casa é minha, né? Então ela pode ser considerada uma segunda residência. E aí, em momentos de perspectivas de crescimento, onde que ele fala aqui? Desaceleração da economia e maior cautela na decisão do consumo impactaram negativamente nas perspectivas de crescimento e venda da companhia. Então, o cenário macroeconômico piorou. O que você deixa de pagar? Obviamente, né, é um bem de menor prioridade para um momento de incerteza. Então, aquela família que está passando por uma dificuldade devido à alta dos juros, devido a problemas macroeconômicos, fala, eu pago a escola do meu filho, eu pago o seguro do carro, eu pago a prestação da minha casa, mas a prestação lá do resort pode cancelar, não tô nem aí. E aí, exatamente por isso, eles estão passando por um momento com uma velocidade de vendas menor e um maior nível de distrato, né? Então, estão tendo problemas, estão tendo atrasos, distratos e estão vendendo menos. E esse CRI aqui ele é muito importante dentro do HCTR11, até mais importante do que o circuito de compras. Diante desse cenário, a One promoveu a troca dos seus principais executivos em 2022. É estranho, né, essa afirmação aqui, porque o problema ele é macroeconômico. E aí, para colocar panos quentes na coisa, a One Holding foi e mandou embora os seus principais executivos como se isso fosse melhorar a situação. Os juros vão continuar elevados, a procura vai continuar sendo menor, o nível de distrato vai continuar sendo mais elevado, não está demonstrando a saída até o presente momento aqui, não a One, e isso significa que esse CRI poderá apresentar problemas nos próximos meses. Depois tem o CRI da Hope, né? Que aí aqui é um CRI de hotel, né? É um CRI, um grupo hoteleiro bem
tradicional, compostos por 9 hotéis e 1.950 unidades hoteleiras. É o 25º aí do ranking no Brasil. Composto por 4 marcas. E vai dizendo aqui, aí ele fala que em 2020, com o Covid, as coisas pioraram e que agora está melhorando. Ele traz uma série de comparações, né? Mas você comparar 2022 em relação a 2021 é um pouco complicado ainda, porque em 2021 o Covid estava afetando muito o Brasil, ainda existiam restrições, ainda existiam complicações. Então, dizer que melhorou de 21 para 22 não é ainda um grande parâmetro. Além disso, o próprio CRI ele fala aqui, né, que está tentando reduzir custos através das campanhas de marketing, né, de fazer campanhas aí deixa eu ver se consigo apagar aqui, ok. Que ele está fazendo campanhas de marketing em canais mais baratos e que durante a pandemia ele teve que represar o CAPEX, ou seja, investimentos em expansão, melhorias nos hotéis. O que acontece agora? A busca por hotéis vai aumentar e os hotéis dessa rede ficaram um pouquinho defasados, às vezes até em ponto de manutenção, de atualização, e isso pode impactar no fluxo de caixa futuro. E aí o que a Hectare fez? Deixa eu ver se ela já tinha citado aqui para cima também. Eu acho que aqui ainda não tinha falado do... tinha sim. Opa, eu pulei um ponto importante. Deixa eu voltar aqui um segundinho aqui nessa questão do CRI One Hold, que é aqui, ele fala que está tendo esse problema de vendas de uma menor velocidade, maior nível de distrato e que está em negociação um waiver para readequação do fluxo de caixa. O que é esse famoso waiver aqui que o gestor deveria ter explicado melhor? O waiver nada mais é do que um perdão de uma dívida ou de parte dela. Dentro do mercado financeiro, isso é um waiver. Vou dar para vocês um exemplo. Um país, vamos pegar aqui a Argentina como exemplo, está com dificuldade lá junto ao FMI. Ela fala, eu não vou conseguir pagar essas parcelas que ficaram atrasadas, perdoa o atraso aí, essas 5 parcelas, 10 parcelas, estou chutando aqui um exemplo, e reduz aí o valor da parcela nos próximos meses, o que era em 10 anos, coloca para 30 anos, vamos renegociar tudo e aí eu continuo a pagar daqui para frente, mas você precisa perdoar o que atrasou. E ele fala que está negociando um waiver, mas ele não fala quais são os termos desse waiver. Se é um perdão, se é uma renegociação, se é uma postergação, enfim, o que é. Aqui ficou um ponto de grande incerteza, não foi legal a forma como foi demonstrado nesse relatório. Entendo que ainda está em renegociação, talvez ainda não possa ser dito, então espero que nos próximos relatórios o gestor venha e com clareza fale o que está acontecendo, o que é esse waiver. E aqui novamente ele fala, né, que dentro do CRI da Hope ele tem um waiver de 3 milhões, então ele já fez aqui um aumento da taxa de operação de 10% para 13% através da... Cadê? Ok, ele fez uma concessão de carência de juros e amortização até dezembro desse ano. Então ele deu uma aliviada nesse ano, aumentou a taxa de juros de 10 para 13 e aumentou, na verdade, para 10 na série sênior e 13 na subordinada e deu uma perdoada lá em 3 milhões. Preciso explicar um pouquinho melhor esse detalhe. E aí, por fim, ele fala da Hosking, que é uma outra empresa muito grande com ativos que somam mais de 25 bilhões, ou seja, tem muita grana, mas falta liquidez para a Hosking. E a Hosking fala que está negociando a venda de alguns desses ativos para poder efetuar os pagamentos conforme o planejamento inicial. Fato é que a Hosking também está passando por dificuldades, está tendo que vender para poder pagar, para poder manter o fluxo dela de pagamentos em ordem. Isso tudo demonstra o quanto alguns credores do HCTR11 estão passando por dificuldades e isso vai afetar o fluxo de caixa futuro desse fundo. Então, são problemas macroeconômicos que afetou os credores do HCTR11 e agora chegou diretamente no HCTR11 e tudo indica que os próximos meses ainda serão mais difíceis. Olhando aqui a DRE
a demonstração de resultado de exercício do HCTR11, dá para a gente ver aqui, ó, que em janeiro teve lá 28 milhões de receita de CRIs e em fevereiro caiu para 17. O que aconteceu aqui? A parte de correção monetária, que é essa segunda linha, ficou alinhada, né? A inflação foi mais ou menos a mesma, então ficou alinhada. Porém, a parte de juros aqui, ó, caiu de 18 milhões para 7 milhões. E é aqui que ocorreu o grande problema. Porque, como o gestor disse, eles deram carência e deram uma aliviada nos juros já no mês de fevereiro. E exatamente por isso, dividendo de 70 centavos. Como serão os próximos meses? O gestor precisa dar uma clareza maior, melhor do que foi essa concessão de carência e qual que é a projeção futura para recebimento de juros, para o fluxo de recebimento de juros do HCTR11. Tudo indica, por tudo como ele foi preparando o relatório, dizendo, ó, tem dificuldade, estamos precisando conversar com o pessoal, estamos conversando, estamos dando algumas concessões e waivers para não perder, para não secar a fonte, mas para continuar pingando daqui para frente. Foi isso que ele foi dizendo até o momento. Nós vamos ter um nível menor de dividendo nos próximos meses. Isso é o que ele deu a entender, porém ele poderia ter sido um pouquinho mais claro. Fato é que tem dificuldades e isso está bem claro nesse relatório. E aí depois ele continua aqui falando os passos futuros, um pouco a situação do HCTR11, 78% em CRI, 21% em FI, 0,7% em caixa. A maior parte dos seus CRIs é em classe sênior, que é a que obtém maior nível de segurança e de garantias. Depois, subordinada, tem só um pouquinho lá de mezanino, e 8% única. A taxa média, né, inflação mais 10%, então mediamente é isso que o fundo recebe. E aqui sim, ó, que bacana. Aqui a gente consegue ver então o CRI circuito de compras, que foi o primeiro que ele citou lá. O circuito de compras tem, deixa eu até frisar aqui para vocês, 6,7 mais 81, 0,81, que vai dar 7,6, quase 7,7% do patrimônio líquido do HCTR11. É um número muito importante, porque além desse número, ele também é investidor direto na equity do Shopping Feirinha da Madrugada. Além do circuito de compras, como nós vimos, existem outros 2 CRIs, na verdade outros 3 que têm um forte peso dentro do patrimônio líquido do HCTR11. O Hope, o One e o Hosken. O Hosken menos, né, porque é só 0,33%, mas o One e o Hope sim, porque aqui nós temos, né, 10 mais 4, 14, quase 15%, e aqui mais de 12%. Então, esses 2 blocos aqui são muito significativos. Somando esses 2 blocos aqui, 14 com mais 12 são 26, com mais 7, 33, 34% do HCTR11 com grande dificuldade financeira. Esse é o resumo do HCTR11 hoje. Nós estaremos acompanhando aí tudo que a gestora vai estar soltando nos próximos dias. Tenho certeza que esse relatório vai surtir um efeito aí no mercado financeiro, vai gerar muita dúvida e muitos questionamentos, e vamos aguardar para ver o que o gestor vai estar falando, e eu vou, obviamente, estar comentando e traduzindo tudo aqui para vocês. Portanto, se você ainda não segue aqui a nossa página, clique no botãozinho aqui embaixo, faça sua inscrição e siga também lá no Instagram, onde diariamente eu estou trazendo mensagens sobre o mercado financeiro. Um grande abraço e até a próxima.